Queridos irmãos, irmãos internautas, queremos refletir na noite de hoje a respeito da melancolia, continuando o capítulo que trata das bem-aventuranças, especialmente bem-aventurados os aflitos. Queremos cumprimentar em especial meu tio Josafá, que está aqui em Goiânia, nos visitando e nos passando energias preventivas em relação diante da melancolia. Quando nós falamos em Allan Kardec, gênios, santos e heróis, Isaac Newton, Albert Einstein, Planck, Sócrates, Aristóteles, Platão, pessoas famosas, nós imaginamos que a melancolia só atinge o cidadão comum, as pessoas que convivem conosco, e que os santos, os gênios, os heróis não sofrem dessa tristeza romântica que é a melancolia. O Evangelho nos trata a respeito da melancolia, nos solicitando que deveríamos resistir a essa sensação. Mas a resistência não é só no sentido de evitar, mas no sentido de entender, de compreender esse fenômeno que nos alcança a todos. Como poderíamos imaginar um Allan Kardec melancólico? Na biografia dele, depois que queimaram o Livro dos Espíritos em Barcelona, na Espanha, Kardec caiu em melancolia, não em depressão, não em tristeza. A melancolia não é uma tristeza comum. Não se trata também de depressão e nem de pessimismo. A melancolia é uma vontade do espírito de conviver com almas afins, num ambiente afim, numa sociedade de elevado nível espiritual. Quando nós convivemos com pessoas tão distintas, diferentes de nós, culturas que não assimilamos, quando nós vivenciamos experiências que não queremos, quando nós somos obrigados a compreender lições, inclusive espirituais, que não assimilamos, nós caímos em melancolia. Allan Kardec sentiu melancolia diante da incompreensão que chegou ao máximo por meio da queima de livros. Mas, em contrapartida, ele recebeu cartas, e no momento da melancolia, quem o consolou? A sua esposa, a dona Amélie Boudet. Foi ela que disse àquele homem jovem, 50 e poucos anos, que ele não deveria desistir de prosseguir com a missão de codificar a mensagem do Consolador. Mas a melancolia é uma atitude não só do cientista, como Allan Kardec, mas do cientista inventor, como Thomas Alva Edison. Imaginemos o que é uma pessoa experimentar por 700 vezes até poder encandecer um filamento e inventar a lâmpada elétrica. 100 tentativas improdutivas, 200 tentativas, 300, 400, 500 vezes, 600 vezes. Isso nos enche de melancolia. Tentar perdoar uma pessoa muitas vezes, experimentar 700 vezes, isso abate um cientista. Isaac Newton, o maior gênio científico da humanidade, considerado pelos próprios cientistas, estava indo muito bem,
depois que a sua mamãe desencarnou, ele caiu em depressão. Mas foi uma somatória, foi um contexto. Ele saiu da área da ciência e da pedagogia e foi trabalhar como presidente da Casa da Moeda. E como presidente da Casa da Moeda, ele foi obrigado a assinar sentença de morte em desfavor de um homem que falsificava dinheiro. Isso deixou-o abatido. Quando seu melhor amigo mudou e mais tarde veio a desencarnar, ele também caiu em melancolia. Ninguém consegue imaginar Isaac Newton melancólico, mas a sua melancolia evoluiu depois da desencarnação de sua mãe. Quem poderia imaginar Francisco de Assis melancólico? Quando ele voltou do seu serviço militar e decidido, depois que presenciou os horrores da guerra, decidiu doar sua vida à filosofia, à ciência e à religiosidade do amor a Deus, elegendo a pobreza, a castidade e a obediência como princípios fundamentais. Mas como a incompreensão de um familiar nos enche de melancolia? A incompreensão do seu pai, Pedro Bernardoni, que não podia admitir que o seu filho, cujo projeto seria ser um grande empresário, agora se dedicasse à vida religiosa. A incompreensão do pai o encheu de melancolia, de tal forma que Francisco se despiu e entregou a única coisa que pertencia ao seu pai, suas vestes. E depois, um bispo que por ali estava, o cobriu com uma capa. A melancolia de Francisco de Assis. A melancolia de Gandhi, que o levou a sucessivos jejuns. Mas não foi o jugo inglês sobre a sociedade indiana que o levou a uma melancolia maior. Quando Mohandas Karachand Gandhi esteve na sua suprema melancolia, quando ele viu que não tinha condições de educar o seu filho, que não tinha condições de fazer o seu filho entender as razões superiores espirituais da sua missão. A tal ponto que Gandhi chegou a dizer: ele não é meu filho, reproduzindo o que Jesus disse: a minha família, a minha mãe, as minhas irmãs, os meus irmãos, é aquele que faz a vontade do Pai. Jesus disse isso num momento de melancolia, porque os seus irmãos e sua mãe saíram de Nazaré, foram até Cafarnaum para chamá-lo de louco. Claro que a sua mãe não chamou de louco, mas ela foi induzida pelos irmãos: vamos lá, atrás daquele louco. Texto do Evangelho. Imaginavam que Jesus havia enlouquecido. Saiu de Nazaré, da convivência familiar, da incompreensão dos seus conterrâneos, e foi morar na cidade cosmopolita de Cafarnaum. E chegando lá, Jesus estava conversando, pregando, aconselhando. Jesus aconselhava mais do que pregava. Jesus orientava mais do que pregava. E disseram: Senhor, a tua mãe e teus irmãos estão aí fora querendo te ver. E ele sabia a razão daquela visita. Não foram lá levar flores, dizer: agora queremos ser teus discípulos. Foram lá para censurá-lo.
Jesus chorou vendo Jerusalém. E na sua suprema melancolia ele disse: Jerusalém, Jerusalém, como eu desejei proteger os teus filhos, como a galinha protege os seus pintinhos. Jerusalém que mata os profetas, Jerusalém que humilha os santos. A suprema melancolia do Cristo, sua sudorese de sangue no horto, orando e solicitando ao Pai: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas que cálice Jesus não queria beber? Ele não queria beber o cálice do débito moral da humanidade terrestre em levá-lo à cruz. O sofrimento de Jesus foi o sofrimento moral, semelhante à mãe que vê seus filhos maltratarem-na, crucificarem-na. Jesus é o nosso diretor, é o nosso pai espiritual e a nossa mãe espiritual. Doeu aquela incompreensão. Doeu a negação de Pedro. Doeu aos pés da cruz somente um discípulo. Doeu quando ele curou 10 leprosos e apenas um veio agradecer. E ele questionou. E a melancolia de João Batista no deserto, sendo perseguido pelas culturas governamentais da época, comandadas por Herodes. João, que pregava o arrependimento, viu na face do Senhor a melancolia do filho do Cordeiro, ou do Cordeiro, filho de Deus. E a melancolia de Sócrates no cativeiro. O sábio, o único sábio que disse que não sabia de coisa alguma. Allan Kardec, na sua linda coleção da Revista Espírita, pergunta a Demóstenes, o espírito, qual foi o maior filósofo do seu tempo. E o filósofo Demóstenes diz: Sócrates. E hoje, depois de tantos séculos, quem você acha que foi ainda o maior filósofo? E ele repete: Sócrates. Sócrates, o homem mais sábio de todos os tempos, dentro do conhecimento da horizontalidade, porque na verticalidade foi Jesus. A melancolia de Sócrates, incompreendido diante da sua esposa, dos seus filhotes, dos seus filhinhos, ele chegou a dizer: cidadãos de Atenas, na sua melancolia, todas as vezes que os meus filhos se preocuparem mais com as coisas materiais do que com as virtudes, puni-os, ó cidadãos. Ele disse isso para os 500 juízes de Atenas. Puni-os, persegui-os da mesma forma que eu vos persegui. E a melancolia de outros gênios, como por exemplo Henrique Pestalozzi, Jean-Henri Pestalozzi, quando ele diz: eu consegui educar tantos jovens, foi o grande educador de Hippolyte Léon Denis Arrivaio, Allan Kardec, mas eu não consegui, afirmava ele, educar o meu filho. A angústia desse pai, a melancolia desse pai, o desapontamento desse educador,
educou tantos jovens, mas Pestalozzi não conseguiu transformar o seu filho, educar o seu filho, tal qual fez com centenas de jovens. E a melancolia de Albert Einstein, o drama de Albert Einstein. Quando perguntaram a Einstein: professor, por que o senhor se dedica tanto à ciência, às equações? Ele disse: é para fugir da minha tragédia familiar, da minha tragédia pessoal, incompreendido por esposa e filhos. Um filho que estava internado no sanatório durante quase toda a sua vida. Einstein era um solitário, solitário dentro de casa e solitário fora de casa também, porque até os seus companheiros de ciência diziam: ele não é cientista, ele é um visionário, ele é apenas alguém que imagina ser cientista. O tempo passou e os fenômenos da natureza confirmaram que Einstein tinha razão, diante de tantas teorias, especialmente da sua famosíssima tese, a teoria geral da relatividade, que não foi por essa teoria, por essa tese, que ele recebeu o Prêmio Nobel de Física, por puro preconceito. A melancolia desse gênio da humanidade. E de outros, Max Planck, quando desenvolveu a teoria inicial da física quântica, determinando depois com Niels Bohr e Heisenberg as teorias da incerteza, da probabilidade da partícula e da energia, desenvolvendo uma nova etapa na física, 3 grandes descobertas da física mecânica de Newton, a física quântica de Planck e a física da relatividade de Albert Einstein. Planck foi, mesmo sendo um cientista respeitado, foi incompreendido. O próprio Einstein disse que não seria possível a física quântica, porque Deus não jogaria dados no universo. Eu vi a melancolia de irmã Dulce lá na Bahia, a tristeza de ver tantos doentes e de não ter mais energia para socorrer, como ela dizia, os seus pobres. Quando jovem, a irmã Dulce, ela invadia as mansões de Salvador, solicitava os meninos para que abrissem as portas para colocar os seus pobres, desnudos, doentes, famintos, até que as autoridades, diante daquela freira, magrinha, estatura baixa, mas que tinha um aperto de mão forte, fundaram o Hospital Santo Antônio. A tristeza de Maria Teresa de Calcutá, a melancolia de Maria Teresa de Calcutá, senhores, que agora foi publicada por editoras católicas, que nós pessoalmente não concordamos com isso, porque as cartas que Maria Teresa escreveu foi para o seu padre confessor. Chega um momento que ela duvida de muitas coisas da sua fé, mas é porque quando se vê tanta enfermidade, tanta dor nesse mundo, a gente questiona a própria fé. Mas um benefício houve, um benefício existiu com as publicações das cartas íntimas de Maria Teresa, para que nós, seres humanos, entre aspas, comuns, percebamos a nostalgia, a melancolia dessa grande mulher, que mais amou os pobres, e os doentes, e os famintos. Quando ela visitou Salvador, irmã Dulce a convidou a fazer parte da equipe do Hospital Santo Antônio, e a Maria Teresa disse que a missão dela
não estaria num único lugar, num único hospital, mas abrindo hospitais, núcleos de socorro em várias regiões do mundo. E a melancolia do aleijadinho, a incompreensão, o grande escultor brasileiro, a melancolia de quem amava e se sentia incompreendido, tal qual Beethoven, o gênio Beethoven, o maior músico considerado da humanidade. A melancolia de não se sentir amado no nível que amava. A melancolia da afetividade que alcançou Mozart, Beethoven, que alcançam almas sensíveis, tal qual Leon Denis, já com idade avançada, sem poder enxergar, deficiente visual, mas continuava suas viagens e continuava a escrever. Mas sentia a melancolia diante das incompreensões daqueles que combatiam o espiritismo sem fundamento. E encontramos essa melancolia religiosa com Martinho Lutero, Calvino, que desejavam popularizar a Bíblia, traduzi-la para toda a gente, não apenas para aqueles que compreendiam e falavam latim. A angústia, um dia, Lutero, muito angustiado, melancólico, disse ao seu mestre, confessou suas fraquezas, e o seu mestre disse, para consolo daquele jovem, prometi a Deus 1000 vezes ser melhor e ainda não cumpri minha promessa. Sugiro aos irmãos a leitura de um livro do professor Hermínio Miranda, intitulado As Marcas do Cristo, volume 1 e volume 2, em que o professor Hermínio Miranda defende a tese de que Lutero é a reencarnação do apóstolo Paulo de Tarso, com muita propriedade. E lá ele conta essa particularidade, essa nostalgia, essa tristeza de Lutero. Então nós encontramos essa melancolia nas confissões de Santo Agostinho, nos estudos de São Tomás de Aquino, nas descobertas e na incompreensão diante do contexto psicológico enfrentado por Carl Gustav Jung e também pelo seu professor Sigmund Freud. Freud, que foi um estudioso da mente humana e queria entender as razões da melancolia, considerava que os problemas psicoemocionais viriam de algum tipo de frustração sexual. Quando Jung vai além, diz, não frustração sexual, mas frustração moral. E Jung diz no seu livro, Psicologia da Religião Ocidental e Oriental, me parece que na página 351, ele diz, eu não consegui curar nenhum paciente meu se curou, até que encontrasse uma religião, um modo moral de viver. Pouca gente sabe disso, poucos psicólogos sabem disso, e Jung disse isso, está lá no seu relatório, nenhum paciente meu se curou verdadeiramente dos seus transtornos, até que buscasse e encontrasse uma religião. O termo que ele usou é religião. A melancolia de um cientista dessa natureza, defendendo uma realidade espiritual, teológica, e que os psicólogos da época, os psicanalistas, os médicos da época, não concordavam com ele. E encontramos essa mesma melancolia em Leonardo da Vinci. Talvez, para podermos decifrar bem aquele sorriso de Mona Lisa, talvez aquele sorriso seja o sorriso mais melancólico que já existiu, retratado por nossos artistas.
O sorriso mais melancólico foi o de Jesus, mas retratado foi de Leonardo da Vinci, por meio da Gioconda, da Mona Lisa, o quadro mais famoso do mundo, o mais caro também, o quadro de uma mulher, de um sorriso enigmático, e esse sorriso tem um nome, o sorriso da melancolia, da saudade da pátria espiritual, da saudade do paraíso perdido. Nós estamos e somos exilados aqui na terra. O espírito quer sair dessa penitenciária humana, de carne e osso, e cósmica, planetária. Mas que ele tenha otimismo, porque esses mesmos gênios, santos e heróis melancólicos experimentaram, por meio dessa doçura, dessa tristeza sublime, inúmeras alegrias. Se a Mãe Santíssima sentiu a tristeza aos pés da cruz, sentiu imensa alegria ao ver os ensinos do seu filho proliferados por toda a parte. Se Pedro sentiu a melancolia diante das incompreensões da casa do caminho, também sentiu imensa alegria ao ver restabelecido Gesiel, o futuro Estevão, ali sendo tratado diante da perseguição de Saulo de Tarso. E a melancolia de Paulo, de ver sua doce Abigail desencarnar, o amor da sua vida. Depois desse amor, somente o amor de Jesus, ou por Jesus, seria maior. A melancolia de Paulo, diante das incompreensões enfrentadas na sua própria casa, na sua própria família, quando ele, com honestidade, seriedade e sinceridade, deixou de ser o doutor da lei para ser o doutor do Evangelho, o doutor do amor, o doutor de um Deus de amor. A melancolia de João, o evangelista, junto ao seu mestre, aos pés da cruz, e segundo revelações espirituais, o futuro Francisco de Assis, o doce João, o único que não foi martirizado, à exceção das exceções. A providência divina sempre foi generosa com João. Quando o nosso mestre disse que não há profeta em sua terra, que nenhum profeta é respeitado em sua terra, ele abriu uma exceção, Francisco de Assis, o único profeta da sua terra. Francisco de Assis, respeitado na sua própria terra, não saiu de Assis apenas uma vez para ir para Roma pedir autorização ao Papa para pregar, e permaneceu em Assis até o fim dos seus dias, dos seus breves dias. Podemos imaginar a melancolia de Maria de Madalena, de Magdala, ao ver o seu grande amor espiritual, o seu mestre pregado na cruz, e o sangue descendo à cruz e jorrando junto à chuva, à tempestade, em plena sexta-feira de meio-dia, ou em pleno meio-dia de sexta-feira. Então, se Buda experimentou a melancolia da busca pela iluminação, também enfrentou a alegria da iluminação. Se a porta estreita da melancolia nos abre, depois que passamos por essa porta, o mundo se descortina. Os cristãos entravam melancólicos nos circos de Roma, vítimas da loucura do império, vítimas da loucura não de um imperador, mas do império. Condenava-os por ter incendiado Roma. Uma condenação, uma acusação injusta. E eles, os cristãos, mães se apegando a filhos e filhas, filhos e filhas se apegando a mães, pais, avós e avós, entravam timidamente ali, diante
dos apupos, diante dos aplausos daquela multidão enlouquecida por sede de vingança. E aos poucos, segundo a narrativa de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, por meio de Chico Xavier, a Mãe Santíssima viria ali e inspirava nas prisões que os cristãos cantassem. E eles cantaram. E os cristãos mostraram que é possível morrer, não com melancolia ou medo, mas com dignidade, coragem e alegria. Ninguém renunciou ao Cristo. Se há melancolia em nossas vidas, tenhamos um pouco de paciência, porque é um momento breve. Por mais longa que seja a encarnação, ela passa muito rápido. E nos preparemos para a grande alegria que nos aguarda. Cantemos com otimismo, transformemos todos os limões em limonadas, transformemos as dificuldades, porque a cruz, que antes era símbolo da maldade, passou a ser símbolo da santidade, depois que o amor foi crucificado, depois que a melancolia divina foi crucificada. Se existe melancolia nos lábios dos doutores, dos gênios, dos santos, a melancolia da Santa Mônica por ver seu filho Agostinho sofrer, que depois se transformou em grande alegria. A melancolia da cruz, agora transformada em alegria, depois do aparecimento de Jesus por 10 vezes após a sua crucificação. Meus irmãos, amemos as nossas melancolias, mas não as transformemos em depressão, porque a depressão é a melancolia cristalizada. A depressão é a melancolia somatizada e se transformando em caso psiquiátrico, em caso de tratamento psicológico. Mas observemos essa melancolia como uma insatisfação natural de um espírito que não vive e não goza da sua plenitude, porque um espírito encarnado não goza da sua plenitude espiritual. Consideremos as nossas tristezas das madrugadas, as nossas angústias mais profundas, como trampolins, como obstáculos que nos levarão a novas ascensões espirituais. Não é possível viver na terra sem a melancolia, mas é possível e perfeitamente possível elevar o nível da nossa melancolia a um nível superior por meio da oração. Abrir os canais da vida espiritual, para aí sim transformarmos as nossas melancolias em piedade diante daquele que nos prejudica, em piedade diante daquele que nos não entende, em compaixão diante da crueldade e das injustiças humanas. Resistamos a permanecer por muito tempo, ou a permanecermos por muito tempo nessa zona de conforto que é a melancolia. E busquemos 3 grandes remédios: o trabalho, a oração e a solidariedade, a caridade. O trabalho que faz com que o espírito se renove na sua criação, na sua vontade de construir. A oração para que ele perceba a dignidade de ser filho de Deus e não se entregue como pérolas aos porcos. E uma percepção mais profunda da vida que é a caridade, que é se colocar no lugar do outro. Como diz meu tio Josafá, vê o outro com os olhos do outro e não com os próprios olhos. Não te vejo com meus olhos, mas eu te vejo com teus próprios olhos. Isso é caridade, isso é piedade, isso é compaixão. Sintamos essa melancolia, não fujamos dela, não tomemos remédios para que ela passe,
Observemos lá e verifiquemos o poder do trabalho, da oração e da caridade. E nós vamos sentir a melancolia dos anjos, que é o amor por meio da piedade. Muita paz a todos.